Oi, oi, entrando aqui na nossa página social. Oi, oi. Oi, oi, entrando aqui na. Entrando aqui na nossa página social para deixar mais uma reflexão bíblica. A gente deixa a reflexão, comenta alguma coisa e deixa aqui o texto, né? Tudo anotadinho porque a gente já falou, né? Tem gente que nem liga para a Bíblia, né? Tem gente que diz que é evangélico e não liga para a Bíblia, mas tem gente que realmente tem amor por essa palavra e não gosta somente de ouvir a leitura no culto quando vai, né? Mas gosta de meditar, estudar em casa. E essa nossa página é destinada para essas pessoas, até mesmo para aqueles e para aquelas que ainda não aceitaram Jesus como seu Salvador, mas tem aquela curiosidade, né? E a gente deixa aqui sempre um sermão na nossa página, né? E antes da gente começar aqui a reflexão, você vai notar que a gente usa muitos textos. No mínimo, uma reflexão que a gente deixa de 40 minutos, a gente usa 7 textos bíblicos, né? Mas por quê? É porque eu creio, e isso tem uma lógica, né? É que quanto mais textos bíblicos você menciona na pregação, menos você corre o risco de falar besteira. Falar o que não é para falar, né? Porque às vezes a pessoa às vezes a pessoa lê um texto, começa uma pregação e começa a viajar na maionese. Aí vai misturando os pensamentos dele, os pensamentos dela. E aí quem está ouvindo, não conhece Bíblia, começa a achar que aquilo ali é a verdade. Mas não, você está entendendo a linha de pensamento? Eu creio que nós cremos que quanto mais textos bíblicos você utiliza na reflexão, menos a gente está correndo o risco de falar o que não é para falar. Porque a gente está correndo sério risco de tipo assim, é um pensamento meu. Aí na hora que eu estou falando, eu lanço aquilo para o ouvinte. Sendo que aquilo não tem nada a ver com Bíblia. A grande verdade é, a gente está correndo o risco de sair do roteiro. Então quanto mais você menciona textos e o teu pensamento está preso, o teu pensamento está cativo ao que está aqui, menos você está correndo o risco de falar o que não é para falar e ensinar as coisas erradas para o povo, tudo bem? Então bora lá. Quando você vai para a Bíblia, a gente nota que existem sinais, evidências que comprovam que alguém serve a Deus, né? E existem muitos sinais, muitas evidências, muitos frutos, né? Que mostram que realmente a pessoa é um cristão, uma cristã. Então quando você vai para a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, o que não vai faltar são qualidades, né? Coisas que você pode falar a respeito de alguém que serve a Deus, coisas boas, né? Mas a gente separou aqui somente 8, né? 8 sinais de um servo fiel. Os 8 sinais de um servo fiel. Se alguém quiser até acrescentar algum texto bíblico, não, Messias, eu acho que um servo de Deus, ele tem que ter isso aqui. Você fica à vontade, né? Mas nós vamos destacar aqui 8 sinais de um servo fiel, né? Porque tem muita gente por aí, cara, fazendo zoada, dizendo que é cristão. E eu acho interessante que essas pessoas, não todas, mas muitas dessas pessoas, às vezes tem asco, não gosta de doutrina, não gosta de palavra, né? Não gosta. Eu, pelo menos, eu vou falar a coisa que acontece comigo. Eu só faço sucesso no meio dos que gostam de Bíblia. Quem não gosta de Bíblia não me suporta. Você quer saber se o pessoal que está contigo aí na tua igreja gosta de Bíblia? Chama o Messias para pregar. Não que eu esteja atrás de agenda, porque eu estou recusando, que eu não tô dando conta nem da minha vida, quanto mais está fazendo agenda. Não que eu esteja aqui me oferecendo, que eu estou recusando a agenda, porque Deus sabe o que está acontecendo
comigo na minha vida, né? A gente não está podendo, né? Eu vou falar de mim mesmo, né? Por exemplo, me convidaram para trazer uma palavra num local diferente ontem, aliás, amanhã, e eu já não vou estar presente, por quê? Porque eu tenho um compromisso na minha congregação, porque eu sou obreiro na minha igreja, tá entendendo? Agora, eu tô dizendo assim, você quer saber se o pessoal, essa é uma forma de eu me expressar, sabe? Você quer saber se o pessoal gosta de Bíblia ou não? Convida o Messias para pregar lá, né? Porque tem muita gente fazendo alarde, tem muita gente fazendo zoada. Mas quando você passa essas pessoas na prova, no crivo da palavra, elas não suportam palavra, não suportam ensinamento. É muito oba-oba, né? E a gente sabe que o alicerce da nossa vida cristã tem que ser montado em cima do alicerce da palavra de Deus. Tudo bem? Bora lá. Os 8 sinais de um servo fiel. Porque da boca para fora, né? A gente fala o que quer. Quem é esse que vai abrir a boca e dizer... Qual é esse doido que vai abrir a boca e dizer eu sou crente só de H? Aqui no Ceará, quando a gente vai usar a expressão para dizer que uma pessoa está só fingindo, a gente diz é só de H. É só de H. E quem é esse doido, né, que vai abrir a boca e dizer não, isso aqui é só uma fachada? Não tem esse doido, né? Então, quando você expõe a pessoa a um crivo da doutrina, aí você sabe quem é quem, né? Eu tava antes de entrar no sermão, eu estava até me lembrando. Na igreja, tem 3 tipos de gente. Tem gente que tem gente que tem gente que acha que tem, e tem gente que finge que tem. Quem é o que tem? O que tem é aquele que tem a unção, tem um compromisso, tá entendendo? Tá consciente de quem é diante de Deus. Aí tem aquele que acha que tem. É aquele que tá entendendo? Tá totalmente fora dos padrões da palavra, mas fica se enganando, sabe? Fica se enganando. Está totalmente fora dos padrões da palavra. Repetindo, dentro da igreja tem 3 tipos de pessoa. Tem a pessoa que tem a pessoa que acha que tem, e tem a pessoa que finge que tem. A pessoa que tem é a pessoa que está totalmente consciente de quem é ela diante de Deus. A pessoa que finge, a pessoa que acha que tem, é aquela pessoa que a unção do Espírito de Deus já salva faz tempo. Mas a pessoa é convencida demais. Ela é muito convencida, ele é muito convencido, né? É convencido, não está nos padrões da palavra, mas fica fingindo. E tem a pessoa que sabe, e tem a pessoa que finge que tem. Qual é a pessoa que finge que tem? É a pessoa que está consciente, sabe que não está bem diante de Deus, mas continua fingindo. Continua fingindo. Porque faz vergonha você dizer, abrir a boca. O Espírito que Deus já saiu de mim faz tempo, faz vergonha. Não é não? Quem é o doido que vai fazer? Quem é o doido? Quem é o Saul que vai abrir a boca e dizer, eu reconheço Deus. Eu reconheço que o Espírito Santo de Deus já saiu de mim. Deu para entender o pensamento? Na igreja tem 3 tipos de pessoa. Tem a pessoa que tem a pessoa que acha que tem, e tem a pessoa que finge que tem. E dessas 3 é a pior. E desses 2 últimos que eu falei, o pior é o que finge. Que é o que está consciente que não tem mais nada com Deus. Mas continua fingindo. Ela continua fingindo. Vive de engano. Sabe que a glória de Deus já saiu da vida dela faz tempo. Mas nós temos vergonha de chegar diante da igreja e dizer, eu não estou bem, ore por mim. Orgulho. O orgulho que nos impede de nos humilharmos diante de Deus e dizer, Jesus, estou precisando de uma renovação. Estou mais com nada. E nesse cristianismo que a gente está vendo hoje, irmão, que tudo é a mesma coisa. Aqui na internet, irmão, o negócio está banalizado. Aqui na internet tá banalizado, a bagunça tá geral. Eu gosto de utilizar isso aqui porque é uma ferramenta. Mas a gente também tá consciente que o negócio aqui tá uma bagaceira total. Se der bobeira, velho, às vezes tem pessoa que tá dentro da igreja e cria situações para prejudicar quem tá falando a verdade. Não, eu sou muito santo. Eu sou o mais crente de todo mundo, mas não gosta de Bíblia, não gosta de doutrina. Então, Messias, quais são os 8 sinais de um servo fiel? A gente vai aqui enumerar 8 sinais de um servo fiel. Disseram que o meu tom de voz aborrece muita gente, né? Não é que aborrece muita gente, é que quem está endemoniado se... Meu filho, quando você está cheio da unção do Espírito Santo de Deus, não que eu queira ser o mais espiritual de todos, mas até o teu timbre de voz aborrece quem não está bem. Quando você tem vida com Deus, até o teu timbre de voz aborrece
quem não está bem com Deus. Os bichos já começam a gritar e se manifestar. A loucura é tipo assim, fica tudo arrudeando a tua casa, rodeando onde você mora, aquela marmota toda, porque o teu timbre de voz aborrece, né? Os 8 sinais de um servo fiel, né? Eu acho que se eu fosse pastor de igreja eu já tinha tomado um tiro. O primeiro sinal de um servo de Deus é temente a Deus. O primeiro sinal de um servo de Deus, ele é temente a Deus. Todo mundo sabe, né? Neemias capítulo 7:2. Alguém vai dizer, disso aí eu já sabia. Parabéns para você. Disso aí eu já sabia, que todo servo de Deus tem que ser temente a Deus. Parabéns para você que já sabe de tudo. Neemias 7:2, a Bíblia diz assim: e nomeei a Anani, meu irmão, e a Ananias, maioral da fortaleza sobre Jerusalém, porque era homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos. Neemias 7:2. Então o que é que acontece? Quando você vai para o livro de Neemias, Neemias é aquele homem que é chamado por Deus para reconstruir Jerusalém, juntamente com outras lideranças, após o término dos 70 anos de cativeiro do Império Babilônico. O povo volta para a cidade, reconstrói os muros, pá. E na hora de organizar as coisas, dizer quem é quem na obra, Neemias tem todo um cuidado. Quem é que Neemias chama para fazer a obra com ele? Está aqui, o texto diz. Neemias 7:2. E nomeei Anani, meu irmão, e Ananias, maioral da fortaleza sobre Jerusalém, porque era homem fiel e temente a Deus, né? Então o que é que acontece? Na hora de dizer quem era quem na obra, ali Neemias, na frente do trabalho, na hora de dizer quem era quem, qual foi o pré-requisito exigido naquele momento? O que foi que Neemias utilizou como uma base? O crivo para dizer você vai fazer isso, você vai fazer isso, você vai fazer isso. Tem que ser temente a Deus. Neemias 7:2. E hoje, o que é que a gente tem visto muito nas igrejas? É que na hora de dizer quem é quem na obra de Deus, o crivo que muitas vezes a gente usa não é esse. Qual? Vou procurar saber como é que é a vida da pessoa com Deus. Não, o crivo não é esse. O nosso crivo hoje é esse. Tem dinheiro? Tem influência no bairro? Tá mandando em alguma coisa? Fica bem na foto? Fica bem na fita? Esse é o crivo que muitos de nós... E eu vou dizer uma coisa para você aqui. É por isso que hoje, em muitas igrejas, nós temos até mesmo nomeado verdadeiros gangsters. Gangsters. Existe... Meu filho, não se engane com terno e gravata, não. Eu estou usando uma gravata aqui até para ficar direitinho. Mas, meu filho, se terno e gravata fosse sinal de santidade, lá em Brasília estava cheio de homem de Deus. É por isso, é por causa desse nosso crivo que nós temos utilizado hoje, que nós temos nomeado verdadeiros criminosos, pessoas que são capazes de tudo, até quem sabe de tirar a vida do próximo, simplesmente por quê? Porque não querem muitas vezes terem os seus interesses afrontados. Então qual foi o crivo utilizado por Neemias na hora de dizer quem era quem naquela obra de reconstrução? Era isso. Tem que ser temente a Deus. Neemias capítulo 7, versículo 2. Então veja que hoje é por isso que às vezes a gente sente um impacto. Quem prega a palavra do jeito que é para ser, você sente uma afronta, você sente um impacto. Às vezes você toma um susto, você fica assim, fulano era para estar do meu lado e está contra mim. Fulano grita, fulano louva em voz alta, faz toda uma zoada para dizer que é crente. E em vez de estar do meu lado, ele está contra. Por quê? Porque muitas vezes, quem está na frente da obra, na hora de dizer quem é quem, ao invés de chamar a gente temente a Deus, chama qualquer um. Entendeu bem direitinho aí a conversa? Neemias 7:2. Neemias, na hora de dizer quem era quem na obra, o crivo dele foi esse, tem que ser temente a Deus. E hoje, qual é o nosso crivo? Tem dinheiro? Tem influência onde mora? É desse jeito? É desse jeito, é o crivo que a gente utiliza. Não tem ninguém, não tem influência onde mora, deixa encostado. Não, mas fulano de tal não, fulano aí, né? Vamos botar, vamos chamar. Aí você acaba tomando um susto muitas vezes. Por quê? Porque às vezes você é chamado para pregar num determinado local e você sente um impacto contrário. Pessoas que eram para estar do teu lado, que pregam a verdade, estão contra você. Por quê? Porque essas pessoas, na hora de terem sido nomeadas, o crivo utilizado não foi esse, temente a Deus, não. Foi outra coisa. É por isso que a gente vê tanta gente por aí, cara, batendo no peito e dizendo, eu sou cristão, faz um barulho danado, faz zoada.
Mas quando você vai conhecer que a pessoa pessoalmente, nem de crente gosta. Nem de crente gosta. Entendeu? Então qual é o primeiro sinal que tem que estar presente na vida de alguém que é um servo fiel? É ser temente a Deus. Neemias 7:2. E a gente sente esse impacto. Eu falei, vou repetir. Quem tem compromisso com palavra verdadeira, às vezes sente um impacto. Você toma cada susto, repetindo pela terceira vez. Você chega para pregar num canto, aí você pensa assim, é que todo mundo é crente. Esse obreiro aqui é crente, essa obreira aqui é crente. Olha aí a santidade. Aí tu prega a verdade. Aí quando dá a festa, levanta a oposição contra você. E você fica lá e vai. Era para estar do meu lado que estou falando a verdade, ao invés de ficar do meu lado até contra mim. Mas por quê? É porque quem nomeou essa pessoa, na hora de nomear essa pessoa e dizer quem era quem na obra, não seguiu esse crivo, tem que ser temente. Não. Usa outro crivo. Outro crivo. Talvez tenha dinheiro, talvez tenha influência, né? Por aí vai. Mas qual é o segundo sinal? E nem fique preocupado que você não vai ouvir esse tipo de pregação em muitas igrejas por aí, não, né? Porque hoje a nossa grande preocupação, hoje, nesses dias, né? Eu vou usar até a expressão pós-pandemia, porque o pessoal diz que eu exagero muito, mas a grande verdade é essa. Hoje a gente não tem tanta essa preocupação. Você que já tem mais de 20 anos de crente, por exemplo, dentro da Assembleia de Deus, você pega um livro, uma revista de escola bíblica dominical que foi escrita, comentada há uns 15 anos atrás, você nota que os comentaristas e pregadores, eles tinham um compromisso mais com a verdade, eles não estavam preocupados, não. Eu vou exortar. Hoje a gente não está preocupado se as pessoas estão enquadradas na verdade. Nós estamos preocupados se o povo está ali. Se o povo está ali, a nossa grande preocupação é essa, né? E gente como eu, não é visto como alguém que vem para somar. Pregadores do meu tipo não é visto como alguém que veio para somar, mas é para dividir. E realmente, meu filho, pregador compromissado com a verdade veio para dividir mesmo. Porque a própria Bíblia Sagrada diz que a palavra de Deus é uma espada que veio para dividir. Tu nunca parou para pensar nisso, não? Tem pessoas que dizem, pregadores do naipe desse rapaz aí, só serve para dividir, não veio para somar. E o senhor tá certo. Eu vim foi para dividir mesmo. A palavra de Deus é uma espada de dois gumes que divide, meu filho. É a pregação da palavra que diz quem é quem. Você prega a verdade, quem é da verdade vem pro teu lado. Agora quem é da mentira, ou te dá uma pedrada ou sai fora. Então, o segundo sinal, estamos aqui na nossa página social, Messias Souza, né? Quem quiser acompanhar a gente, quem ainda for crente me acompanha. Quem não for, raspora. Quem for crente me acompanha. Quem não for, se prepare pro carnaval de 2026, que tem carnaval por aí, viu? Vai logo preparando na casa de praia, né? Vai ter muito hino até dezembro, mas quando chegar janeiro os louvores se acabam. Os 8 sinais de um servo fiel. Um servo fiel é compromissado com a verdade. Primeiro livro dos Reis, 18:21. Então Elias se chegou ao povo e disse: até quando cochearei entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. E se é Baal, seguiu. Porém, o povo lhe não respondeu nada. 1 Reis 18:21. Então, o segundo sinal de um servo de Deus é ser compromissado com a verdade. Por quê? 1 Reis 18:21, o profeta Elias estava diante de uma população que não sabia se era crente ou se era incrédulo. O povo não sabia se era crente ou se era macumbeiro. O povo não sabia se era crente ou se era idólatra. O povo estava coxando dois pensamentos. O povo não sabia se era crente ou se era maçom. Qual é o segundo sinal de um servo de Deus? Aqui nesse nosso sermão temático. É compromissado com a verdade. 1 Reis 18:21. Esse contexto aqui vai trazer a seguinte situação. O profeta Elias chega diante de um povo que não sabia o que era. Não sabia se era crente, não sabia se era incrédulo. Não sabia se era crente, não sabia se era maçom. Não sabia se era crente, não sabia se era idólatra. Não sabia se era crente, não sabia se era macumbeiro. E o compromisso com a verdade fez ele o quê? Chegar diante do povo e perguntar: e aí? Por que vocês estão construindo dois pensamentos? E aí, por que vocês não tomam logo uma decisão? Elias poderia ter pensado assim: não vou fazer isso não. Porque se eu fizer isso, eu vou perder meu cargo de profeta. Para começar, quem chamou o profeta foi Deus. Se foi Deus que te chamou, o homem pode até te tirar um cargo eclesiástico, mas a unção não sai não, né? Então existem pessoas que são assim. Eu não vou pregar determinadas coisas, porque se eu pregar determinadas coisas, vão tirar o meu cargo. Aí eu vou dizer uma coisa para você. O homem pode tirar de você o cargo, agora a unção o homem não tira. Tem um bonitinho aí, um lindão, que esses dias falou uma pérola. Falou uma pérola, ele disse assim: o que é de Deus, o homem não tira. Meu filho, cargo eclesiástico não é sinal de unção não, cara. Tem muito incrédulo que recebe
cargo eclesiástico. Tu sabe o que é que o homem não tira? É a unção do Espírito Santo. Você é pastor de igreja. Se der uma loucura em alguém tirar o cargo de você, eles tiram. Um pastor de igreja. Se quem está acima de você, não sei, lá na sede, der uma louca nele, ele tirar o cargo de você, ele tira. Agora tem uma coisa que ele não vai tirar do pastor, que é, do obreiro, que é a unção. A unção que você recebeu, o homem nenhum tira, porque quem deu foi Deus. Então Elias chegou diante do povo, não ficou com medo de perder o cargo de profeta dele, porque aquilo não era cargo. Não era cargo, porque cargo é uma coisa, chamada é outra. Anota no teu caderno aí. Cargo é uma coisa, chamada é outra. Cargo qualquer um pode receber dentro de uma igreja. Agora a chamada, meu filho, só vem de Deus. Elias não tinha cargo, o profeta Elias tinha a chamada. Porque cargo qualquer um pode dar, irmão. Cargo qualquer um recebe dentro de uma igreja. Qualquer um recebe. Agora a chamada só vem de Deus. Pode acontecer de você ter cargo e não ter chamada. E pode acontecer de você ter chamada e não ter cargo. Em 1 Reis, capítulo 18, 21... esse cara aqui que não tinha cargo, mas tinha chamada, o profeta Elias, porque Elias não tinha cargo, não. Você vê que a igreja de Jerusalém, aqui em Jerusalém, ou aliás, em Samaria, dando um cargo eclesiástico pro profeta Elias, aqui o sacerdote, ninguém deu não. É por isso que Elias não tinha nada a perder, não tinha cargo, ele só tinha a chamada, chegou diante do povo. E eu vou dizer uma coisa para você. A chamada é mais poderosa do que um cargo. A chamada é mais poderosa do que um cargo dentro de uma igreja. Sabe por quê? Porque às vezes tem pessoa que tem cargo de igreja e você não sente impacto nenhum. E tem pessoa que tem chamada e você sente o impacto da unção. Tem pessoa que só tem cargo, mas não tem chamada. E o profeta Elias, 1 Reis 18, 21, ele não tinha cargo eclesiástico, mas ele tinha chamada. Ele era profeta. Primeiro vem a chamada, meu filho, depois vem o cargo. E a Bíblia diz o quê? A Bíblia diz que Elias chega diante do povo. O que vocês estão construindo em dois pensamentos? Estamos aqui na nossa rede social. Uma reflexão bíblica, né? Estamos usando a nossa rede social para pregar uma palavra. Elias chegou para o povo e disse, eu não estou nem aí, eu vou só perguntar uma coisa para vocês. Quer que vocês não tomam logo uma decisão? Vocês são crentes ou são macumbeiro? Vocês são crentes ou são feiticeiros? Sai da maçonaria, como já dizia o outro, né? Hoje em dia, meu filho, não tem mais ninguém. Sabe por que hoje você quase não escuta mais as verdades em púlpito de igreja? É porque o povo tem cargo, mas não tem chamada. O povo tem cargo, mas não tem chamada. Eu te provo dentro da Bíblia. O rei Saul, o Espírito Santo de Deus saiu dele, ele ainda ficou 16 anos ocupando o cargo. A unção foi para quem? Foi para o menino Davi. Isso que eu falei, meu filho, vale a Bíblia. Existe uma diferença muito grande entre você ter cargo e ter chamada. Elias, ele não tinha cargo eclesiástico, não, mas ele tinha chamada profética. E hoje a gente vê muita gente com cargo, mas não tem chamada. É político. Messias qual é o segundo? E Elias, né? Ele poderia ter pensado assim, né? Eu não vou pregar essa mensagem pro povo, não, porque isso, né? Eu vou perder meu cargo. Que cargo? Se Elias nem cargo tinha? Não era sacerdote? Não era auxiliar de sacerdote? Não estava servindo no templo? O cara estava ali pregando. É compromissado com a verdade, irmão. Quem tem chamado é compromissado com a verdade. Agora, assim, quem só tem cargo, quem só tem o cargo, não vai pregar a verdade. Por quê? Porque está com medo de perder o cargo. Beleza? E eu falei para você. O homem tira o cargo. A chamada o homem não tira, não. Só se você entregar. Só se você disser, eu não prego mais. Vou fazer como Jonas. Messias, qual é o terceiro sinal de um servo fiel? Um servo fiel é amigo, né? Um servo fiel é amigo. Romanos 16, 3 e 4. Paulo dizendo o seguinte: saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida expuseram a sua cabeça, que não só lhe agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Romanos capítulo 16, o 3 e o 4. Né? Então você vai ver aqui Paulo se referindo a duas pessoas ali, o apóstolo Paulo, saudando a duas pessoas, dois cooperadores que estavam fazendo a obra de Deus com ele. Uma mulher chamada Priscila e um homem chamado Áquila. E Paulo vai falar o seguinte a respeito deles, né? Eles expuseram a sua cabeça por minha causa. Agora, em que sentido esses dois personagens aqui, Priscila e Áquila, expuseram a cabeça por Paulo? Porque Paulo era um cara perseguido, mano. Ninguém gostava dele.
Ninguém gostava desse sujeito, né? Quem ainda é crente na Bíblia vai sentir o impacto da exortação. Quem ainda crê na palavra vai sentir o impacto da exortação. Priscila e Áquila eram pessoas que sabiam que Paulo estava sendo perseguido. Você vai ver que por mais de uma vez Paulo ele escapa de ser morto. Uma hora fugia para um canto, outra hora ia para outro, né? Eu até costumo dizer, assim, não estou mandando você sair da sua igreja não, mas vou dizer uma coisa para você. Troque de igreja, troque de bairro, mas não troque de Senhor. Paulo ele estava sempre ali transitando de um local para o outro, que ele também era missionário, né? Ele estava sempre ali. Havia situações em que, pelo fato de ele estar sendo perseguido, ele precisava fugir para não morrer. E nessa brincadeira, né, sempre surgiam pessoas que queriam ajudar ele. E ajudar pessoas como ele era um risco muito grande. Era um risco muito grande. Porque quem é que vai querer se meter com quem está sendo perseguido? A grande pergunta é, quem é que vai querer se meter com quem está sendo perseguido? Mas a perseguição que eu estou falando não é pelo fato de você estar fazendo coisa errada, não. A perseguição que eu estou falando é por você estar falando a verdade. Eu não estou falando de pessoas que são perseguidas às vezes por estar comprando e não estar pagando, estar enganando os outros, diz que é obreiro e não é. Não estou falando desse tipo de perseguição. Estou falando de perseguição de gente que é perseguida por causa da verdade, né? Que muitas vezes, e quem é que vai querer se envolver com esse tipo de gente, né? Qual é a nossa tendência muitas vezes? A nossa tendência muitas vezes, você entendeu, né? O tipo de perseguição que eu estou falando? Porque tem pessoas que são perseguidas porque realmente andam fazendo coisa errada. E tem pessoas que são perseguidas por quê? Porque falam a verdade. E a verdade às vezes incomoda, né? E no geral, quem é que vai querer se envolver com esse tipo de gente, né? Paulo era desse tipo de gente. Que algumas pessoas olhavam para ele e diziam, eu lá vou ajudar esse sujeito. Eu não vou ajudar esse sujeito. Por quê? Porque esse sujeito ninguém gosta dele. Tô vendo a hora e alguém dá um pau na cabeça desse cara. Aí como eu falei, por quê? Porque andava fazendo coisa errada? Não. É porque simplesmente ele falava a verdade, né? Porque existem pessoas que são assim. Existem pessoas que são perseguidas porque falam a verdade. E tem pessoa que é perseguida porque só anda mentindo. E o apóstolo Paulo, quando você vai para a Bíblia, por que ele era perseguido? Porque ele falava a verdade, né? E qual é a nossa tendência muitas vezes? A gente não se encosta nesse tipo de gente, né? Quando a gente às vezes diz assim, eu sou crente na verdade, eu sou crente na palavra, eu sou temente a Deus. Mas quando a gente vê uma pessoa que é envolvida com a verdade, passando por uma dificuldade, qual é a nossa tendência muitas vezes? Tchau, te dou nem a paz do Senhor. Faça de conta que nem você existe. Mas a Bíblia diz que haviam duas pessoas, né? Um homem chamado Áquila e uma mulher chamada Priscila, que auxiliavam o apóstolo Paulo. E ele diz, eles expuseram a sua cabeça. Por quê? Porque a partir do momento que eles estavam ajudando o apóstolo, eles também estavam correndo o risco de passar pelas mesmas coisas que o apóstolo passava, né? Então que Deus nos ajude, né? Porque às vezes nós só somos amigos dos outros somente na hora da bonança. Na hora da dificuldade, a nossa tendência qual é? É sair correndo, né? Isso aí não é sinal de fidelidade, não. Isso aí é sinal de que tem gente que é interesseira, né? Até mesmo dentro da igreja, né? Tem gente que é interesseira, né? Quando tudo tá dando certo para você, é seu amigo, é sua amiga, quer se aproximar. Mas quando nota que você está sendo perseguido por causa da verdade, a pessoa muitas vezes faz de conta que você nem existe. São verdadeiros Judas. São verdadeiros Judas. Só está faltando receber as 30 moedas de prata e se enforcar, né? Mas nós não somos assim, amém? O quarto sinal de um servo fiel, é que ele é fiel. Que ele é fiel, né? Apocalipse 2:13. Eu sei as tuas obras, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós e onde Satanás habita. Apocalipse 2:13, né? Então, qual é o quarto sinal de alguém que realmente serve a Deus com fidelidade? Ai, Messias, eu não vi. Onde é que está isso? Está na Bíblia. Tu não lê Bíblia, não? Ou tu só leva a Bíblia para a igreja como desodorante para botar debaixo do sovaco? Porque tem gente que Bíblia para ele é desodorante, né? Vai, bota debaixo do sovaco quando vai para o culto, mas não lê. Aí quando você lê um texto desse, eu nunca vi isso também. Tu não lê? Sei que cristianismo é esse, onde a gente tem paciência para tudo. Eu não sei que cristianismo é esse. Que a pessoa tem paciência de assistir um jogo, assistir o jogo do Fortaleza, do Ceará, assistir um filme de 3 horas, mas não tem paciência para passar 10 minutos lendo uma Bíblia.
Apocalipse 2:13, a Bíblia fala, né? De Antipas, né? Que foi morto na igreja ali, na igreja de Pérgamo, né? Antipas. Antipas quer dizer contra todos, né? A Bíblia diz que esse cara aqui, Antipas, ele foi morto por causa da verdade. Minha fiel testemunha, né? Porque você ser fiel a Deus, o cara só é fiel a Deus somente na hora que tá dando tudo certo. Na hora que a dificuldade vem, o cara abandona a fé. Não vou mais pregar, não vou mais falar. Não, isso não é sinal de fidelidade, não. Isso é conveniência. Às vezes nós só agimos de acordo com uma conveniência. A gente só é fiel a Deus quando está tudo dando certo. Quando a dificuldade vem, a gente abandona. Deixa de crer em Deus. E a Bíblia diz em Apocalipse 2:13 que havia um obreiro ali, um pregador chamado Antipas, na igreja de Pérgamo, que ele não andava segundo as conveniências humanas. Ele, independente de as coisas estão dando certo ou não, está sendo aceito ou não, ele falava a verdade. E pelo fato dele falar a verdade, acabou sendo o quê? Morto. Né? Então, trazendo por dia de hoje, muitos de nós, infelizmente, nós só procuramos conveniência. Ai, Messias, eu ainda não tinha visto ninguém pregar esse tipo de mensagem numa rede social. Tchau, tá vendo? Pra tudo ter uma primeira vez, né? Pra tudo ter uma primeira vez. Que nós estamos na geração TikTok. A gente entra na internet, é tanto da loucura. O cara bota um chapéu de palha, começa a agir igual um palhaço, um idiota. Aí bomba de visualizações. Aí você chega pregando a verdade, ninguém quer nem saber. Às vezes nem na igreja ninguém quer saber da verdade. Às vezes nem na igreja. Ninguém tem mais paciência para ouvir a verdade. E a Bíblia fala desse. Nós agimos somente por conveniência. Se der certo, eu vou. Se não der, eu não vou. Não, Antipas ele não foi pela conveniência, ele foi pelo que era certo. Apocalipse 2:13. E por causa disso, pelo fato de ser uma fiel testemunha, ele acabou sendo morto. Mas e o que seria uma fiel testemunha no dia de hoje? O que seria uma fiel testemunha é alguém que prega a Bíblia do jeito que ela é, sem tirar nem pôr. Irmão, por que hoje quase ninguém leva mais a sério os crentes? Por que é que hoje quase ninguém leva mais a sério as igrejas? Ninguém prega mais a verdade. Antigamente o pessoal tinha um pouquinho mais de respeito, né? Pelos crentes. Hoje não. Nós mesmos somos os culpados, irmão. Da gente estar passando pelo que a gente está passando nesse país chamado Brasil. Por quê? Porque aqui a gente vive uma liberdade assim, né? Nessa questão de eu tenho liberdade de ir para a igreja, professar a minha fé. E o negócio aqui tá tão bom que acabou virando bagunça. Virou bagunça. Você sabe onde é que você vai encontrar crente fiel? É lá na China. É lá na China que se você for pé com a Bíblia, você toma uma surra. Lá na China, se você for pé com a Bíblia, você toma uma surra. Lá não tem lugar para brincalhão não, viu? Palhaço de púlpito lá na China não tem não. Que lá o negócio é sério. Agora aqui no Brasil, por que não existem mais testemunhas fiéis? É porque o negócio tá tão bom, irmão, que quem tá fora não leva mais a gente a sério. E os que vão chegando dentro da igreja também não estão vendo nenhum tipo de um ponto de referência. Não existem mais os pontos de referência. Quem vai chegando dentro das igrejas só vê mau exemplo, irmão. A gente não ora mais, não prega mais a verdade, a gente apoia o que não é para apoiar. Aí quem vai chegando já vai crescendo todo desmantelado. Por quê? Porque olha para mim e para você e não vê nenhum ponto de referência. Não é fiel. Não é fiel. Né? Messias, e qual é? Eita, essa aqui é boa. Esse tópico aqui é bom. Messias, qual é a quinta... Tô na minha rede social, viu? Qual é a quinta... O quinto sinal que acompanha o servo fiel? Isso aqui é bom, viu? Ele é imparcial. 1 Reis 15:13. 1 Reis 15:13, ó. E até Maca, sua mãe, removeu para que não fosse rainha, porquanto tinha feito um horrível ídolo a Azera. E também a Asa desfez o seu ídolo horrível e queimou junto ao ribeiro de Cedron. 1 Reis 15:13. Messias, qual é o quinto sinal de um cristão fiel? Ele é imparcial. Ele é imparcial. 1 Reis 15:13. A Bíblia fala de um rei chamado Asa. Primeiro livro dos Reis 15:13. A Bíblia fala lá no Velho Testamento de um rei chamado Asa, que ele tinha uma mãe chamada Maca. E a Maca, mas não é aquela Maca de levar a gente doente para o hospital, não. Maca. E a mãe de Asa era uma feiticeira macumbeira, idólatra de prato cheio. 1 Reis 15,
o versículo 13. Aí quando Asa assumiu o trono, sabe qual foi a primeira coisa que ele fez? Ele olhou para a mãe dele e disse assim: mãe, eu gosto muito da senhora, viu, mãe? Mãe, benção, mãe. Mas eu tenho uma coisa para dizer para a senhora, mãe. Que é, meu filho? Mãe, a senhora é uma macumbeira de prato cheio. A senhora é feiticeira. Isso aí não agrada a Deus. Desce do trono. 1 Reis 15:13. Lá no Velho Testamento, primeiro livro dos Reis 15:13. Qual é o quinto sinal de um servo fiel? Ele é imparcial. O rei Asa tinha uma mãe chamada Maca. E ela era macumbeira, feiticeira, uma macumbeira de prato cheio. E a primeira coisa que Asa fez, quando assumiu o trono, foi o seguinte: ele olhou para a mãe dele e disse: bença, mãe. Mãe, a senhora é gente boa, viu, mãe? Mas, mãe, eu tenho uma coisa para dizer para a senhora. Ela: o que é, meu filho? Mãe, a senhora vai ter que descer do trono. A senhora vai ter que descer. Aí Maca: por quê, meu filho? Porque a senhora é macumbeira. E macumba, feitiçaria, idolatria, voodoo, maçonaria não casa com as coisas de Deus, né? Treino pro dia de hoje. Treino pro dia de hoje. Tem obreiro que não prega, só prega contra o pecado dos outros. Contra os pecados da casa dele, ele não prega, não. Né? Tu acha que alguém tem a coragem do rei Asa aqui? 1 Reis 15:13. Tem obreiro que só aponta o pecado dos outros. Mas se for da família dele, ele não aponta, não. Desça aí do cargo, entregue o cargo. Pode entregar o cargo. Por quê, meu filho? Porque a senhora é macumbeira. A senhora é feiticeira, a senhora é uma maçom. Hoje, tem obreiro que só aponta o pecado da família dos outros. Tem obreiro que só aponta o pecado da família dos outros. Os pecados que estão na casa dele, ele... Não, meu pai de conta que nós não está vendo nada. Os outros, a gente aperta. Se der bobeira, a gente expulsa da igreja. Né? Eu falo ou não falo? Falo ou não falo? Vou falar. Eu sei que eu vou fazer gente... Eu sei que eu vou perder muitos amigos, meu Deus. Eu só tenho nojo dos teus pecados. Dos meus não tenho, não. Eu só tenho nojo dos teus erros. Dos erros da minha casa, eu deixo rolar. Na minha casa o povo mente, o povo não teme a Deus, mas deixa rolar. Agora na casa dos outros eu não apoio, não. E nem venha. Eu só aprovo os pecados da minha casa. Da casa dos outros eu desaprovo. Asa olhou para a mãe dele: mãe, eu gosto muito da senhora, viu, mãe? Mas tem uma coisa para lhe dizer. O que é, meu filho? Pode entregar o cargo. Que gente desmantelada não trabalha nessa igreja. Por isso que ninguém leva mais a gente a sério, mano. Por isso que o povo olha para cristão nos dias de hoje da igreja e não vê na gente um ponto de referência. Por quê? Porque tu só anda rindo igual o Messias? Já não. É porque a gente não dá exemplo. Nós não damos mais exemplo. O rei Asa, 1 Reis 15:13, a mãe dele era uma feiticeira. Desce daí. A senhora é minha mãe, mas eu não concordo com o erro da senhora. Hoje a gente fica sabendo que tem um parente nosso que está cometendo uma coisa que não agrada a Deus. A gente passa a mão na cabeça. Agora, quando é os outros, a gente oprime. Isso às vezes não acontece nem na família, né? Nepotismo. Isso é o chamado nepotismo. Acontece também na nossa panelinha. Se você quiser ser aprovado, entre na minha panelinha. Se você quiser ser aprovado e passar no meu crivo, é só entrar na minha panelinha, porque eu não aponto os pecados da minha panelinha. Agora, se você não faz parte da minha panelinha, eu serei implacável com você. Nepotismo, parcialidade, né? Às vezes a gente vê isso na igreja, né? O sexto sinal de um servo de Deus fiel, João 1,47. João 1,47. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse: eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. O que é dolo? É engano, irmão. O que é dolo? Logro, engano. Aqui no Ceará nós chamamos de presepada, cruzeta, coisa estranha, né? A Bíblia diz em Evangelho de João 1,47 que Jesus conheceu um rapaz chamado Natanael, né? E ele olhou para o rapaz chamado Natanael e disse: eis aí um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Porque o nosso Deus sabe quem é quem, irmão. O que é Deus, Jesus, quando olhou para Natanael, ele reconheceu em Natanael a figura de alguém que não usava de engano, que não andava mentindo. Porque, como eu falei, tem momento da nossa vida que na igreja nós somos santos. É um tipo, sabe de quê? É bipolaridade espiritual. Bipolaridade espiritual. Na igreja, eu falo a verdade. Eu sou
um cara, tá entendendo? Acima de... Tá entendendo? Você não pode me acusar de nada. Agora, quando eu saio, eu sou cheio de presepada, de cruzeta. É cruzeta. Cheio de cruzeta, irmão, aqui no Ceará é coisa errada. Cruzeta, presepada, né? E às vezes, nós seres humanos, nós nos enganamos com a pessoa. A pessoa às vezes chega com a cara boazinha na igreja. Meu Deus, isso é muito crente, um homem desse. Meu Deus, se uma mulher dessa é muito crente. E a gente se engana, né? Mas Jesus não, Jesus sabe quem é quem. A Bíblia diz que na hora que Jesus olhou para Natanael, disse: eis aí um verdadeiro israelita em quem não há engano, não há dolo. Por quê? Repetindo. É porque Jesus sabe quem é quem, irmão. Vou usar aqui um jargão que já foi utilizado por muitos crentes antigos. Você pode enganar todo mundo dentro de uma igreja. Você engana um pastor, você engana a esposa de um pastor, você engana a membresia, mas Deus você não engana não, irmão. Deus sabe quem é quem, irmão. No mundo espiritual, nós temos uma identidade no mundo espiritual. Até o demônio, irmão. Até os demônios sabem quem é quem. Você vê lá no livro de Atos, essa mina cheia de demônio. Ela olha para Paulo e Silas e diz: eis aí, isso é um servo de Deus. Irmão, o mundo espiritual sabe quem somos nós, né? A gente pode enganar, a gente pode pôr as nossas máscaras. As máscaras que a gente utiliza servem para a gente enganar o ser humano. E tem gente que finge que é uma beleza. Irmão, e tem gente que finge que é uma beleza. Tem gente que finge, meu Deus do céu. Tem gente que chega nas igrejas, tem gente que às vezes chega num templo, numa igreja, né? Aí chega desse jeito assim, ó. Meu Deus, só tá faltando o sinal da cruz e um terço. É a Madre Teresa de Calcutá. Mas quando você vai conhecer a pessoa no dia a dia, meu Deus. Na igreja não brinca, não sorri com os irmãos, não sorri com as irmãs. É uma seriedade só. Aí quando cai no mundo aí, meu Deus do céu, né? Tá entendendo? Messias é errado um crente ser risonho e brincalhão? Não. Eu, por exemplo, eu não acho errado você ser uma pessoa risonha. Eu só acho estranho você sorrir fora da igreja. Dentro da igreja você não sorri, não brinca com ninguém, não se solta. É estranho. É bipolaridade espiritual, irmão. E a Bíblia diz que quando Jesus olhou para Natanael, ele disse assim: tá, esse caboclo aí, ó, esse sujeito, ele é crente fora e dentro da igreja. Ele é honesto dentro da igreja e fora da igreja. Ele é um cara autêntico fora da igreja, dentro. Não há dolo nele, né? Como eu falei, né, irmão? A gente diz que não suporta o pecado. A gente acha, meu Deus do céu, tem umas linhas de conservador que estão se levantando hoje, meu Deus, né? A gente não suporta o pecado, mas se o pecado estiver arrumado, cheiroso, a gente engole, né? Eu só não suporto o pecado se ele vier desarrumado. Mas se o pecado vier arrumado, cheiroso, né? Todo bem elaborado, né? A gente venha, né? É uma linha conservadora que eu acho estranho. Em que a gente, eu abomino o pecado. Eu só abomino o pecado se ele ganhar menos de um salário mínimo. Se ganhar de 10 salários mínimos para cima, venha. Como já dizia aquele personagem da escolinha do professor Raimundo, né? O Bertoldo Brecha. Se o pecado, se ele ou ela tiver cheiroso, arrumado, passou no salão de estética, né, a gente... Mas Jesus não. Meu filho, se o negócio não tiver direito... Meu filho, olha aqui na minha rede social, Messias Souza. Se o negócio não tiver em conformidade com a palavra, pode vir cheiroso, pode vir cheirosa, pode vir arrumado, pode vir arrumada. Pode, meu filho, ser o filho do presidente da república. Jesus, ele reprova. Agora, se você estiver bem com Deus, você pode ser o mais humilde da igreja, né? Jesus vai olhar para você e vai dizer: eis aí um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Estamos aqui na nossa página social, Messias Souza. A gente sempre está deixando aqui uma reflexão bíblica, né? A gente deixa aqui tudo anotado depois. Se gostar de ler Bíblia e meditar e querer se aprofundar, agora para quem não gosta de Bíblia não venha não. Se você não gostar de Bíblia e de doutrina, não venha para minha página não, que você vai ficar com raiva. Tem aqui para nós, entre nós aqui, nem todo pastor me aprova. Você sabia que nem todo pastor me aprova? O negócio é tão bom, não é porque o Messias anda fazendo coisa errada, não. É porque eu falo demais. Não é nem porque eu falo demais, não. É porque a gente procura seguir uma linha. Eu não estou pregando em conformidade com uma
em conformidade com a conveniência. Eu estou pregando o que está na Bíblia. Eu estou solto, cara. Eu tô livre e solto. Eu não tenho aquela questão do, eu não vou pregar isso aqui, porque se eu pregar isso aqui, vai ofender um membro da minha família. Para começar que eu moro só. Então não estou correndo esse risco de, tipo assim, pregar a verdade e acabar ofendendo um membro da minha família, porque eu moro só. Eu não estou correndo risco de pregar contra uma esposa desmantelada, um filho desmantelado, uma filha desmantelada, um pai desmantelado. Por quê? Porque eu vivo só, não tenho essa preocupação. Eu não vou pregar isso aqui, porque senão vai ofender alguém da minha família. Eu moro só. Amigos deve ter muitos, né, Messias? O amigo... Não, Messias, tu não tem família, mas amigos tu tem muito, né? Tá certo. Então, Messias, qual é o sétimo sinal? Pra gente encerrar, o sétimo e o 8, sinal de um servo fiel. Ele é obediente, né? Jeremias 18, 2 e o 3. Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a obra sobre rodas, né? Jeremias 18, 2 e o 3. Eu sou de um tempo que esse texto aqui de Jeremias 18 era muito utilizado, né? Quando ia ter festa nas igrejas, congresso de círculo de oração, né? Irmão, olha, para tu ver como é que é interessante. Eu me lembro, quando eu aceitei Jesus no começo dos anos 2000, haviam textos que eles eram escolhidos, né? Irmã que dirige círculo de oração, né? Departamento de senhora, porque mulher, todo mundo ora, mas você sabe que nessa questão da espiritualidade a mulher sempre é mais sensível, né? Aí as irmãs iam escolher ali um tema, aí isso aqui era desce a casa do oleiro, né? Jeremias 18, né? Então o que é que acontece? Hoje ninguém quase usa mais. Aliás, ninguém usa de jeito nenhum. Ninguém nem lembra se esse texto existe na maioria das igrejas, né? Então, a Bíblia diz em Jeremias 2, 18, o 2 e o 3, que o Senhor nosso Deus queria mostrar para Jeremias como é que ele trabalhava. Ele disse: Jeremias, tu quer entender como é que eu trabalho? Vai lá na casa do oleiro, aquele cara que faz vaso, e vê como ele trabalha. Do mesmo jeito que o oleiro trabalha, fazendo vaso, renovando o vaso, eu trabalho. Mas é interessante que Deus vai dar uma ordem para Jeremias. Qual é? Desce até a casa do oleiro, que na hora que tu vê o oleiro fabricando um vaso, você vai entender e vai ouvir a minha voz. Eu só vou dizer uma coisa para você. Por que que hoje quase ninguém quer mais descer a casa do oleiro? Por que que hoje pastor... lá vai. Aí não pode não, é? Mão, na igreja católica que ninguém pode, né? O Papa é na igreja católica que o Papa, ele é um semideus. Lá na igreja católica o Papa não peca. Na igreja católica o Papa é que não peca. É uma doutrina deles lá. Aí agora você trazer isso para a igreja evangélica dizendo que a partir do momento que eu assumo um cargo eclesiástico eu não peco mais, eu não erro. Não, Messias, tu não pode dizer isso, porque se tu dizer isso vai ofender a classe eclesiástica. Poxa, cara, pastor também é gente. Pastor não erra não. Olha para mim, pastor não erra não. Quer dizer que só quem erra é a ovelha? Só quem erra é a ovelha? Pastor não erra não? Pelo amor de Deus. Aí o cara dizer: toma cuidado, Messias. Aí agora nós viramos igreja, nós estamos abraçando esse pensamento católico que diz que o Papa é infalível, um pastor é infalível, um pastor não erra. Por favor, irmão. Por favor, vamos separar as coisas. Então o que é que acontece? Por que muitos de nós hoje, pastores, pastoras, obreiros e obreiras, não querem mais descer a casa do oleiro? Por quê? Porque a gente não quer mais ouvir Deus falar, mano. Ninguém hoje, quase ninguém quer mais ouvir Deus falando. Jeremias 18, o 2 e o 3, Deus vai dizer para Jeremias: desce a casa do oleiro. Estou na minha rede social. Aí eu vou dizer uma coisa: por que hoje ninguém quer mais descer a casa do oleiro? É porque ninguém quer mais ouvir Deus falar de verdade, mano. Agora eu vou dizer por que é. Sabe por que é? É porque a palavra de Deus nos confronta, mexe com a gente. Menino, o que tem aqui em Fortaleza de gente precisando descer a casa do oleiro? Não, meu filho, como eu falei, cargo tem muito. Muitas ocupações dentro da igreja. Agora, tem gente brigando por cargo. Não, eu quero fazer... Menino, tem gente nas igrejas por aí que se tu tirar o cargo, o cara morre. O cara é capaz até de se desviar. Ele olha pro pastor e diz: ó, se o senhor tirar esse cargo de mim, eu vou para outra igreja. Tem gente que ameaça até pastor por questão de cargo. Eu vejo muita gente brigando por cargo, por oportunidade nas igrejas. Mas eu não vejo ninguém brigando para quê? Para descer a casa do oleiro. Não tem ninguém fazendo essa questão. Eu quero descer a casa do oleiro. Por quê? Porque ninguém quer ouvir Deus falar. Jeremias 18.
né? Ninguém quer mais ouvir Deus falar, não, cara, por meio da sua palavra, não. Hoje nós estamos nesse sentido, nesse ritmo, né? Você não pode mais pregar a Bíblia do jeito que ela é, a palavra de Deus do jeito que ela é. Ninguém diz assim, vamos descer até a casa do oleiro. Isso é uma questão espiritual. Aí eu vejo muita gente, irmão, tem gente por aí, que se tu tirar o cargo dele na igreja, fica a esposa com raiva do pastor, a esposa do cara, fica ele, fica os filhos, tudo faz cara ruim disso. Pastor, eu vou para outro canto, por quê? Porque o senhor tirou o meu cargo. Aí eu vejo esse pessoal que briga por cargo, são esses que não querem descer a casa do oleiro. Meu Deus, é mais crente do que todo mundo, mas se é mais crente do que todo mundo, mas se tu tirar o cargo, é capaz dele dar um tiro no pastor. Se não der um tiro, se muda. Eu vou para outra igreja. A mulher do obreiro é a primeira da corda. Vamos embora daqui. Por quê? Porque o pastor não te valoriza. Messias, encerra. Vou encerrar. Estamos na nossa rede social, Messias Souza, deixando aqui mais uma reflexão bíblica. Então, Messias, qual é o último sinal aí nesse sermão temático de um servo fiel? Quem é crente fiel é crente no próprio chamado. Quem é fiel a Deus também tem que ser crente no próprio chamado. Onde é que está isso, Messias? Livro do profeta Amós, capítulo 7, 14 e 15, que diz assim: E respondeu Amós e disse a Amazias: Eu não era profeta, nem filho de profeta, mas boieiro e cultivador de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse: Vai e profetiza ao meu povo Israel, né? Amós 7, o 14 e o 15, né? Então você vai estar vendo aqui o último sinal de alguém que é fiel a Deus. É que a pessoa também tem que ser crente no próprio chamado. Por que eu estou dizendo isso? É porque Amós capítulo 7, o 14 e o 15, ele não tinha as credenciais eclesiásticas de um obreiro naquele tempo. Ele não tinha as credenciais. Ele não tinha carteira de quê? De pastor. Ele não tinha uma carteira de missionário. Ele não tinha uma carteira de presbítero. Ele não tinha uma carteira de evangelista. Ele não fazia parte do corpo de obreiros da sede de um ministério. Mas ele tinha o quê? Ele tinha chamada. Aí ele abriu a boca e disse: Eu não sou profeta, não sou filho de profeta. Eu ganho a vida fazendo o quê? Cuidando de boi, de gado e plantando sicômoros. Mas o Senhor me tirou de trás do gado para profetizar a palavra. Então, meu filho e minha filha, só para encerrar esse sermão, quem é fiel a Deus também tem que ser o quê? Crente no próprio chamado. Porque se você não for crente no teu chamado, ninguém é. Esse cara não tinha as credenciais não, irmão, necessárias para poder ser recebido naqueles dias. Ele não era filho de profeta e nem era profeta. O cara não tinha carteira de evangelista, de pastor, mas ele tinha um chamado. Eu vou repetir. Mais importante, tem gente que vai querer desfazer do que eu estou dizendo, mas eu estou pregando Bíblia. Mais importante do que você ter uma carteira de pastor, sabe o que é? É você ter o chamado de Deus. Porque às vezes tem gente que vai querer sufocar, vai olhar para você e vai dizer: Quem é você? Você não é ninguém aqui. Você é somente um soldado raso. Para poder profetizar e pregar aqui, você precisa da autorização do Papa. Para poder pregar aqui e falar, você precisa da autorização do Papa. É o Papa que tem que te patrocinar, te apadrinhar. Qual era a credencial e o patrocínio que Amós tinha? Amós 7, 14 e 15 não tinha nenhuma. Amós só tinha chamada. Olha a profissão do cara. O homem cuidava de boi, trabalhava no meio do mato, capinando. Era um cara simples como eu e você. Ele não tinha carteira de pastor, não tinha carteira de evangelista, de presbítero, de diácono. Ele não tinha essas credenciais. Mas ele era crente no que Deus entregou a ele. Ele disse: Eu não sou essas coisas importantes que vocês querem, não. Eu sou apenas um trabalhador comum, capinando. Trabalhando aqui, capinando na roça. Mas eu tenho uma coisa que é muito mais importante do que uma credencial eclesiástica. O que é? É a chamada que vem de Deus. Ei, meu filho, parabéns para você, viu? Para encerrar o sermão, parabéns para você que conquistou um cargo eclesiástico. Hoje você é diácono, presbítero, pastor, evangelista. Mas eu queria dizer uma coisa para você: mais importante do que essas credenciais, que muitas vezes você tem que ter para ser aceito pelo homem, mais importante do que isso é a chamada que vem de Deus. Porque às vezes, repetindo, tem gente que tem todas essas credenciais, mas você não sente o impacto da unção. Por quê? Porque tem a credencial dada pelo homem, mas não tem as credenciais dadas por Deus, né? Então estamos encerrando aqui a nossa reflexão.
Vou deixar aqui na minha rede social, viu? Se você quiser divulgar, quiser fazer mais raiva a gente, mais raiva o povo aí. Se você quer fazer raiva a alguém, pô, fazer uma raiva muito grande a alguém hoje, faça. Indique a minha página social, Messias Souza. Eu tô com raiva de alguém, quero fazer uma raiva. Você quer fazer raiva a alguém hoje? Pô, então indique a minha página, Messias Souza. A nossa página de reflexões bíblicas. Daqui a pouco a gente deixa tudo anotado. Encerrando aqui a reflexão. Os 8 sinais de um cristão fiel. Mais tarde a gente volta, que hoje é sábado, né? Se assim Deus nos permitir, com outra reflexão, né? Busque isso de Deus, viu? Né? Porque às vezes a pessoa, às vezes se criam situações para diminuir a gente, né? Às vezes a pessoa pensa assim: eu não sou filho de gente importante na igreja, eu não tenho dinheiro, então acho que eu nunca vou fazer nada de importante na obra de Deus. Repetindo, mais importante do que essas credenciais que o homem entrega para o homem, sabe o que é? É a chamada de Deus. Do mesmo jeito que Deus chamou Amós de trás do gado, nessa manhã Deus também pode tirar você daí, desse local, dessa simplicidade. Para quê? Para fazer de você um grande obreiro e pregador da palavra de Deus. Aí você diz: e se o homem não aceitar? Problema dele, meu filho. Não se preocupe com isso. Você olha para mim. Para quem me conhece, você enxerga em mim uma chamada. Você pensa que eu sou movido a tapinha nas costas? Eu acho o Messias tão atrevido. Não, eu não sou atrevido. Eu sou convicto do que eu prego. Eu não sou atrevido, não. Eu apenas tenho convicção do Deus que me chamou. Você acha que eu sou movido a tapinha nas costas? Meu filho, a corda cai na real. Eu não recebo nenhum tipo de incentivo para ser quem eu sou. Se eu sou o que eu sou, sabe por quê? É porque eu vou usar aqui a expressão, eu tenho um patrocinador. Sabe quem é meu patrocinador? É o Espírito Santo de Deus. Que se eu fosse depender do homem para fazer o que eu faço, ser quem eu sou hoje na obra, ser do jeito que eu sou, meu filho, nem crente eu era mais. Nem crente eu era mais. Né? Então nós temos que aprender, viu, a olhar para Jesus, porque ele sim, né? Eu vou usar aqui a expressão: o Espírito Santo de Deus é o agenciador da obra missionária. Encerrando aqui a reflexão: 8 sinais de um servo fiel. Página social Messias Souza, Facebook, também a gente também coloca os vídeos no YouTube, mas eu sempre deixo aqui anotado mesmo o sermão, é na minha página social. Bom dia!